Fala galera do Aftermarket, está no ar mais um FragaCast, podcast que te acompanha no trânsito, no caminho do trabalho, naquele cafezinho estratégico entre as reuniões. E se você acompanhou o nosso episódio de estreia, viu que o nosso diagnóstico para o ano passado, em 2025, foi um ano bem complicado, duro. Mas a culpa não foi nem da frota e nem da rodagem dos veículos, que continuaram circulando e precisando de manutenção. O mercado tinha potencial, mas o dinheiro sumiu. A boa notícia é que a engrenagem está voltando a girar. E no episódio de hoje a gente vai abrir os números do primeiro trimestre de 2026. E eu particularmente estou bem animado. Aumente o volume do rádio, ajuste o banco do carro e vem com a gente, que está na hora de falar de Aftermarket. FragaCast, do pé no freio à retomada. O primeiro episódio da nossa série trouxe um diagnóstico bem claro. O que nós vimos em 2025 não foi uma crise estrutural do Aftermarket. Era uma freada provocada principalmente pela restrição da renda do consumidor. A demanda não desapareceu totalmente, ela foi prorrogada. E os dados de janeiro a abril de 2026 já começam a demonstrar que essa demanda está voltando com força na ponta. E que muito em breve, respeitando aqueles ciclos médios de estoque dos agentes comerciais, ela voltará a puxar as vendas das indústrias e dos distribuidores do segmento. Mensalmente, a Aftermetrics publica um relatório muito interessante. Eu vou deixar o link aqui na bio para quem tiver interesse em acessar. Baseado nos dados de transação reais com mais de 500 oficinas bem distribuídas no Brasil. Ou seja, eles capturam as notas fiscais do que está acontecendo de fato na ponta. E o primeiro quadrimestre do ano, de 2026, o valor transacionado pelas oficinas em compra de pressa cresceu aproximadamente 8,4% comparado ao mesmo período do ano passado. Se a gente pegar essa amostra e extrapolar, o valor transacionado sairia mais ou menos de 35,2 bi do ano de 2025 para 38,2 bi em 2026, que dá esse crescimento aí de 8,41%. No primeiro episódio, nós trouxemos a previsão de crescimento de 2,8% para o ano de 2026, com base nas expectativas e indicadores que a gente tinha até janeiro. O que nós vemos agora no recorte de janeiro a abril é um crescimento do faturamento bem mais forte. É claro que não dá para a gente simplesmente pegar esse crescimento e anualizar, porque existem muitas sazonalidades, volatilidade mês a mês, e a gente ainda enfrenta um cenário geopolítico conturbado, estamos prestes a entrar num período eleitoral que costuma bagunçar um pouco a dinâmica dos negócios, e entre outros fatores de sazonalidade que podem interferir negativamente no resultado nos próximos meses. Mas o ponto mais importante e fundamental para a gente destacar é a sinalização positiva dos resultados do primeiro quarto. Infelizmente, o mercado não é uma ciência exata. Todas as nossas projeções, a gente consegue trazer principalmente as grandes tendências. A gente não consegue trazer no detalhe os efeitos inflacionários, preferência por marca, que estão no dia a dia do mercado e compõem uma dinâmica muito volátil. O que a gente consegue sinalizar de forma muito assertiva são essas tendências de crescimento real. E outros dados desse mesmo estudo corroboram com essas tendências grandes e com essas movimentações de crescimento do setor. Por exemplo, eu fiquei muito surpreso e até animado com alguns resultados relacionados à quantidade de peças. Então, aquele quantidade de peças utilizada pelo mecânico na prestação de serviço é a informação que não tem muito impacto de preferência de marca, não tem muito impacto inflacionário, é quantidade versus quantidade. E esse indicador trouxe um resultado também muito animador. Comparando os mesmos períodos, né, de janeiro a abril, em 2026 nós tivemos um uso de peças, a quantidade de peças crescendo em 3,63% nesse período. Os serviços, que é a quantidade de reparos que os mecânicos têm feito, cresceram 4,04%. Então, basicamente o que houve foi mais atividade na oficina, melhor ainda que o faturamento cresceu acima dos volumes e quantidade e acima dos serviços. Isso demonstra muito claro que esse quarter foi um quarter muito interessante para as oficinas, porque ela não apenas fez mais serviço, ela também conseguiu capturar mais valor no atendimento. E esse resultado supera de forma muito animadora todas as projeções que eram feitas. Esse crescimento de 8,41% do faturamento no setor
é um indicativo que a gente pode trabalhar outros fatores que não só prazo de pagamento, desconto e as questões mais tradicionais do nosso canal para atingir melhores resultados. Quando a gente olha mês a mês, é muito importante também, porque é uma informação muito importante para o setor. O quadrimestre não foi uma linha reta e nem um mar de rosas de ponta a ponta. Janeiro, para vocês terem uma noção, começou muito bem, com o faturamento crescendo 4,8%, mesmo com uma leve queda na quantidade de produtos aplicados. Já o mês de fevereiro foi o ponto mais fraco. Tivemos uma queda no mês de fevereiro comparado ao mesmo período do ano passado de 1,37% no faturamento e de quase 8% em quantidade de produto. Mas é sempre importante a gente, quando compara períodos do ano, a gente trazer para a discussão também o calendário. Esse ano, por exemplo, a gente teve o Carnaval em fevereiro, enquanto no ano passado o Carnaval foi registrado em março. E a redução de dias úteis, ela acaba interferindo muito nessa lógica comparativa de um período contra o outro. Para vocês terem noção, pelo mesmo motivo do Carnaval, das compensações de data, de dia útil, mês de março foi um mês recorde histórico, porque basicamente nós saímos de um mês de março que tinha poucos dias úteis para um outro mês de março com muitos dias úteis, o que resultou em um crescimento no faturamento em março versus março de quase 28%. E quando você fala de quantidade de peças, o mês de março registrou 21% de crescimento em relação à mesma quantidade de peças utilizadas em março de 2025. Depois, em abril, nós continuamos com um faturamento positivo, uma alta de 3,38% comparado a abril de 2025, e os serviços continuaram praticamente estáveis. Ou seja, o que deixa de mensagem para a gente é que a gente precisa acompanhar o mercado no detalhe com cada vez mais frequência. E esses estudos, eles trazem essa periodicidade aí de forma mensal, ou seja, a gente consegue acompanhar a dinâmica, consegue olhar mensalmente, ajustar as estratégias, ajustar os estoques, ajustar as compras, as campanhas e melhorar o atendimento do nosso cliente. Então, vamos recapitular o que o Danilo falou. Hora da revisão, mas não é a revisão de 10 mil quilômetros, hein, pessoal? O faturamento subiu 8,41%, enquanto o consumo de peças teve um crescimento de 3,63%, enquanto a quantidade de serviços ficou ali estável em 4%. E agora o Danilo vai explicar para vocês por que houve essas diferenças. Essa diferença aparece principalmente em um dos indicadores muito importantes, o ticket médio de peças por serviço. Para vocês terem uma noção, em 2025, dentro de uma manutenção, em média, consumia-se R$ 549,28 para a execução de um serviço. Este ano, no acumulado até agora, nós tivemos R$ 572,35, uma alta de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, a gente teve um gasto médio por serviço um pouco maior, 4%, em relação ao ano passado. E quando a gente olha a receita por produto aplicado, nós saímos de 2025 com uma receita média de R$ 150,48 por item e, para esse ano, R$ 157,43, um crescimento de 4,6% na relação de preços de produtos aplicados dentro de uma manutenção. Outro detalhe que esse estudo traz, que eu acho bastante interessante, é que a relação de produtos por serviço, ou seja, quantas peças o mecânico usou para fazer cada reparação, ela está praticamente estável. Então está quase no 0 a 0. Saiu de 3,65 unidades por serviço para 3,64. Ou seja, uma diferença aí de 0,0 alguma coisa. E o bom filósofo, economista, estudioso, lenda do aftermarket, Edgar Frago, sempre me dizia uma coisa que eu trago para a vida. Sempre que uma diferença é 0,0 alguma coisa, não teve diferença. Então, é muito interessante que essa melhora não veio de colocar mais peça, empurrar produto para o consumidor. Ela parece estar muito mais ligada ao valor dos itens, ao mix vendido, à complexidade do reparo e à capacidade da oficina monetizar melhor cada ordem de serviço. Então é um dado muito interessante porque demonstra de fato que o mercado está começando a viver um outro momento em relação ao que nós estávamos tendo no final do ano passado. E isso faz com que mude bastante a dinâmica. Se em 2025 a conversa era sobre defesa,
de como atravessar um consumidor mais apertado, uma guerra de preço, uma queda de volume, na queda de peças, uma queda de serviço. E em 2026 a gente começa a apresentar um novo cenário, uma conversa de reconstrução de valor. É óbvio que os dados ainda são muito incipientes, a gente está analisando aí uma fração do ano, 4 meses, e o mercado não pode só olhar esse período e imaginar que as coisas vão continuar assim. Mas, de certa forma, os resultados do primeiro quarto traz um otimismo muito interessante para a gente. A gente pode trabalhar melhor não só a nossa sobrevivência, a nossa defesa, a gente pode trabalhar melhor o nosso mix, o nosso ticket, a nossa margem, a nossa disponibilidade, a aplicação correta. E a gente acredita muito nisso, porque isso é que faz a diferença na vida do cliente, na vida do reparador, na vida do lojista. E nos próximos episódios a gente vai abordar como o nosso mercado não é único e que as diferenças trazem vários cenários dentro de cada grupo de produto, e a gente vai trazer alguns detalhes de como estão configuradas essas demandas em cada uma dessas famílias. Então, nos próximos episódios a gente deve abordar temas mais detalhados e a gente conta com a sua presença aqui. Até a próxima, muito obrigado por estar acompanhando a gente até o momento. E não se esqueça, curta, compartilhe e até o próximo episódio.